Meus amigos, então, foi feita uma denúncia no Tribunal de Contas. Qual era a lógica do direito administrativo antes? Tá? Como é que o direito administrativo pensava antes? Era uma lógica do excesso de controle, ou seja, todo gestor era picareta a princípio, né? O cara não podia fazer nada que ele já era considerado errado. Então, nós somos de um tempo, nos últimos. Isso começou a mudar nos últimos 8 a 10 anos, onde existia improbidade, inclusive com culpa. Hoje a lei de improbidade só permite se houver dolo. Eu tinha ali a previsão na Constituição, que ainda tenho, de que o ressarcimento ao erário é imprescritível. Artigo 37, parágrafo 4º, salvo engano. E o Supremo veio interpretando, dizendo, olha, não é qualquer ação de ressarcimento ao erário que é imprescritível. Por exemplo, prescreve a ação de ressarcimento ao erário decorrente do ato de improbidade culposo. Então, veja, a gente tinha uma série de previsões que eram contrárias ao agente público. Hoje, isso, de certa forma, começou a mudar ali por volta do ano de 2016, quando nós tivemos, 2018, melhor dizendo, quando nós tivemos a mudança legislativa na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu queria que você abrisse a LINDB, que aqui no meu Vadmecum está na página 428, o artigo 20, tá? E aí você vai ver, não precisa grifar esses artigos, mas provavelmente como é que o Tribunal de Contas deve agir, como é que o órgão de controle deve agir, como é que o Ministério Público deve agir. A resposta para essa pergunta muito provavelmente está entre o artigo 20 e 30 da LINDB, que são mudanças legislativas mais recentes. Vou dar um exemplo. Imagina que você é prefeito de um município em pleno ano 2020, maio de 2020, auge da pandemia, você compra 10 mil máscaras. Cada máscara você paga R$1. Poxa, então você gastou 10 mil reais em máscara. 10 anos depois, meu filho, que não viveu a pandemia direito, nem lembra bem o que aconteceu na pandemia, talvez 20 anos depois, ele vai fiscalizar a sua atuação. Ele olha na internet e vê que ele consegue comprar uma máscara a 30 centavos. Ou seja, você comprou máscaras superfaturadas. Aí ele vai e senta a porrada em você. Só que veja, por que você pagou R$1 na máscara há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Porque na época, se vocês lembrarem, álcool gel era mais caro que uma bolsa da Louis Vuitton. Comprar álcool gel na farmácia era produto de luxo. Eu, pelo menos, nunca tinha comprado álcool gel e nem nunca comprei, porque quando eu vi que era R$50 o álcool gel, estava sendo vendido na farmácia. Não fazia o menor sentido. E aí, o que acontece? Eu preciso analisar o artigo 22 da LINDB. Leiam comigo. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo do direito dos administrados. Opa, então será se eu posso simplesmente sentar a porrada no gestor? Não. Eu tenho que levar em consideração as dificuldades, os obstáculos e as dificuldades reais que ele enfrentou na época. O quão difícil era para ele comprar uma máscara? Igor, eu até entendo, mas eu acho que isso não está tão claro. Pois então vamos grifar o parágrafo primeiro. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Agora ficou muito claro. Para eu dizer que foi irregular essa compra de máscara, eu tenho que voltar no tempo e levar em consideração as circunstâncias práticas que levaram esse gestor a comprar essa máscara R$1. E assim, pessoal, são várias e várias discussões que eu tenho na LINDB. Por exemplo, eu sou procurador do município. O prefeito me faz uma consulta. É possível comprar um determinado item? Eu vou lá e digo, cara, eu acho que é possível sim. Faço o parecer a favor.
Dá uma semana, o Tribunal de Contas me manda uma notificação. Igor, o prefeito gastou 100 mil reais errado, devolva do seu bolso. Por quê? Porque tinha uma decisão do Tribunal de Contas dizendo que esse tipo de compra não é possível. Tá, mas será se eu agir com intenção de prejudicar o município? Ou eu só errei? Errar é humano. E aí eu quero que vocês grifem o artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Ou seja, eu só posso ser responsabilizado se eu agir com a intenção de fazer o mal ali, o dolo. Ou, no mínimo, um erro grosseiro. Um erro que foi absurdo, que qualquer pessoa média teria acertado e eu errei. Então, aqui, entre esse artigo 20 e o 30, eu tenho vários dispositivos que são mais ou menos nesse sentido. Se eu tiver uma nova interpretação jurídica, tem que ter um prazo ali para que a galera passe a adotar essa nova interpretação. Não posso punir de imediato só porque eu mudei meu entendimento. Coisas nesse sentido que eu acho que valem a pena vocês lerem depois essas discussões aqui. Tá? Pois bem. Só que tem um problema. Eu morei muito tempo em Teresina, Piauí. E em Teresina, desde que eu me entendo por gente, existe uma obra do Centro de Convenções do Estado. Prédio grande e tal. Acho até que foi entregue agora. Nos últimos anos, acho até que foi entregue. Mas, enfim. Essa é uma obra de 30 anos. Por que acontece isso numa obra pública? Vamos lá. Eu não sei o que foi que aconteceu lá, mas o que eu suponho que tenha acontecido. Tá? Eu fiz uma licitação. Essa licitação foi para construir um prédio, para construir lá a obra, e vamos supor que foi uma licitação de 10 milhões de reais. Tá? Ao longo dessa contratação, aconteceu um pequeno problema com a construtora, ou um grande problema com a construtora, e por algum motivo a construtora parou a obra. Vamos supor que ela parou a obra tendo executado metade. Ela recebeu 5 milhões e executou 5 milhões. Igor, é muito fácil. É só chamar o segundo lugar e dizer: segundo lugar, continue. Termine a obra e eu te pago 5 milhões. Não, não é assim que funciona. Porque o engenheiro, ele se responsabiliza pela obra. Então, como é que eu vou botar um azulejo num prédio que quem fez a fundação foi um engenheiro que eu não conheço? E que, inclusive, quebrou a empresa dele. Aí eu vou assinar como responsável, o azulejo não fica em pé. A estrutura vai ruir e quem vai preso sou eu, se morrer alguém. Então, a lógica é essa. O cara não vai botar a digital dele ali. Portanto, se eu paro a obra, percebe que para eu contratar uma empresa para continuar, às vezes eu gasto mais 15 milhões? Não, professor, como assim? Por vários motivos. Primeiro porque hoje já é uns 2 ou 3 anos depois do preço de ontem. Portanto, o preço, a só correção do preço, os valores atuais, já fazem com que a obra que era 10 já tenha virado, sei lá, 13, 14 milhões. Segundo, porque ninguém vai entrar e continuar de onde está. O cara vai querer entrar, revisar tudo, derrubar algumas partes. É assim que funciona. E terceiro, porque, enfim, é um novo certame, é uma nova proposta, é um novo processo. Portanto, às vezes, o barato sai caro. A economia sai cara. E aí, pode ser que a prova da OAB, ela cobre uma questão que é a seguinte: há um indício de superfaturamento e houve uma denúncia no Tribunal de Contas. E aí, por algum motivo, o Tribunal de Contas foi e suspendeu o contrato. Ele suspendeu o contrato por quê? Porque tinha um indício de superfaturamento. A obra era 10 milhões e o cimento ele disse que era R$1 e, na verdade, o cimento, ou melhor, o cimento ele disse que era R$100 e o cimento, na verdade, é 40. Então tem um superfaturamento no cimento. Quando a gente fez a conta e a planilha, essa obra estava 1 milhão mais cara. Vamos suspender a licitação, ou vamos suspender o contrato. Yes, vamos economizar R$1 milhão para os cofres públicos. Aqui nós temos alguns problemas.
O primeiro é o artigo 71 da Constituição, parágrafo 2º, que diz que contrato não pode ser sustentado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas susta atos, né? Artigo 71, inciso 10, e artigo 71, parágrafo 1º e 2º ali, né, também, de certa forma. O segundo problema é que, certamente, eu posso ter alguma outra solução dentro da LINDB, uma solução mais adequada, uma solução mais consensual. Eu saio daquela ideia de que o direito administrativo é como o direito tributário, que está acima de todo mundo e todo mundo só obedece o que o Estado manda. Por exemplo, grifem o artigo 27, parágrafo 2º da LINDB, que ele diz que, para prevenir ou regular compensação, pode ser celebrado um compromisso entre os envolvidos. De repente, posso fazer um TAC, um acordo, um termo de ajuste de conduta, qualquer coisa assim. Mas com esse espírito de solução do problema, pensando nesse espírito de solução do problema, eu quero que vocês abram a nova lei de licitações para a gente grifar um artigo que eu queria que você deixasse um comentário aí depois, de verdade, se você já tinha visto esse artigo antes. Veja, eu queria que vocês grifassem o tópico do contrato ou da lei de licitações que começa no artigo 147. Ele faz parte de um tópico chamado da nulidade dos contratos. Então, por exemplo, houve aqui um superfaturamento, eu quero anular esse contrato, porque de alguma forma ele é nulo. Beleza. Aí, eu estou vendo aqui o artigo 147. Constatada irregularidade, ou no procedimento licitatório, ou na execução contratual, se não for possível o saneamento, é possível a declaração de nulidade e tal. Só que, se eu for comparar com a Lei 8666, a Lei 8666 era mais ou menos o seguinte: está errado, suspende. Está errado, para. Está errado, não vamos gastar mais dinheiro. Se você ler o caput do artigo 147, ele é mais assim: olha, tem que continuar a obra. O ideal é o interesse público que a população vai receber. É a prestação que a população vai receber. Mas, se não for possível a continuidade, se nenhuma outra alternativa é viável, a decisão sobre suspensão da execução ou declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos: motivação social e ambiental, medidas adotadas pelo titulado, custo total. Veja, percebe que é uma lógica diferente, é uma exceção eu paralisar tudo. Então eu queria que você grifasse o caput do artigo 147. Não precisa grifar os incisos, porque os incisos você vai ler na hora da prova. Mas o que eu queria muito que você grifasse? Eu queria que você grifasse o parágrafo único. Mas antes de grifar, não grife ainda. Você vai pegar o marca-texto. Eu vou ler, você não vai grifar, você vai ouvir o que eu vou ler. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público, grife essa palavra que eu vou falar agora, deverá, só ela, optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. Ou seja, meus amigos, é claro que depois que eu explicar, você pode grifar o artigo, o parágrafo todo, porque eu queria só que você grifasse o deverá, que é o seguinte: a regra na nova lei é o seguinte: tem superfaturamento no cimento? Não tem problema. Tem que continuar o contrato e essa empresa vai entregar a obra pelos 10 milhões que a gente contratou lá no começo, ele vai entregar e tal.
tem superfaturamento de 1 milhão, beleza, entregue a obra, está funcionando, o centro de convenções foi recebido, agora a gente entra com a ação e cobra 1 milhão deles. Discute depois a perda e dano. Mas o que esse artigo está dizendo é que a lei já está partindo do pressuposto que o prejuízo para a população é muito maior se a gente suspender o contrato, se a gente parar toda a obra. Então, esse é um dispositivo que eu queria que você grifasse. Lembrando que é bem provável que a OAB cobre uma questão sobre nulidade de um contrato. Você não precisa grifar agora, só se quiser. Mas veja, por exemplo, o artigo 148. Ele diz que a declaração de nulidade do contrato requer a análise prévia do que a gente viu no 147 e vai operar retroativamente, né? Claro, se eu anulo efeitos ex tunc, né? Efeitos retroativos. Professor, mas eu quero anular o contrato, mas quem deu causa à nulidade não é a empresa contratada. E ela já executou metade da obra. Aí vem o artigo 149. A nulidade não exonerará a administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data que foi declarada, bem como por outros prejuízos e por aí vai. Desde que não lhe seja imputável. Ou seja, não foi o particular que causou a nulidade, né? Então, aí ele vai poder ser indenizado. Então, esse artigo 149, ele também é um bom artigo. Nós temos questões antigas da OAB que o contrato foi revogado, foi anulado, e que a gente tinha ali um dever da administração indenizar o particular por conta dele. Claro, era um artigo da Lei 8666, mas a lógica era a mesma.